Bom, eu escolhi farmácia aqui na finca porque os professores eles são muito bons. A maioria tem mestrado e doutorado. Nós temos uma educação completa, bolsa rotativa, que isso facilita bastante para quem não tem condições de pagar o curso integral. A gente consegue formar profissionais mais capacitados para o mercado de trabalho e também mais versáteis. Vestibular 2017-2. Use sua nota do Enem ou agende sua prova pelo site vestefinca.com.br. Finca em Metropolitana, para quem sabe onde quer chegar. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Se você tem espírito de liderança, curiosidade em novas tecnologias, se familiariza com cálculos, economia, administração e questões sociais, a Engenharia de Produção é o curso perfeito para você. Seja um engenheiro com nota 4 de autorização no MEC. Acesse o site vestefinca.com.br ou use sua nota do Enem. A indústria, comércio e empresas precisam de você. Finca em Metropolitana. Engenharia é aqui. Escolhi a Faculdade Metropolitana pelos títulos que os docentes possuem. A boa localização dentro da cidade e depois pela estrutura. E vou conseguir ingressar no mercado de trabalho sem problema algum. Vou sair do curso de Estética e Cosmética uma profissional de excelência e muito capacitada. Vestibular 2017-2. Use sua nota do Enem ou agende sua prova pelo site vestefinca.com.br. Finca em Metropolitana, para quem sabe onde quer chegar. No ar, mais um programa Sala de Opinião. Ao nosso lado, o Dr. Fernando Máximo. Ele é médico cirurgião geral e professor de cirurgia. Dr. Fernando Máximo vem fazer um trabalho extraordinário em todo o estado de Rondônia, com suas ações sociais também. É um lutador pelas causas sociais. Bem-vindo, professor. Obrigado, professor Aparício. É um prazer estar aqui com o senhor, poder falar para esse público maravilhoso, explicar um pouquinho sobre medicina, sobre cirurgia, hoje sobre apendicite. Sempre uma honra. Eu gostaria que o senhor descrevesse primeiro sobre o apêndice. O que é apêndice? Porque geralmente, estou com apêndice, eu fui operado de apendicite, estou com o apêndice aqui inflamado, estou com um problema no meu apêndice. E eu gostaria que o senhor explicasse o que é apêndice. Então, o apêndice é um órgão que parece um verme, parece um rabinho de porco, né, como a gente está vendo nas imagens aí, que fica colado ali no seco, na parte inicial do intestino grosso. Ele faz parte ali do intestino. Ele tem um fundo cego, ou seja, ele não tem saída, e por ali passa um monte de impurezas, fezes e demais detritos que vão passando ali pelo cólon para serem eliminados pelo reto, passam ali e acabam entrando ali pelo apêndice. E o apêndice, muita gente fala, o apêndice não tem função nenhuma, mas na verdade não tem nada no nosso organismo que não tem uma função. Algum motivo tem de estar ali, né? E a função do apêndice é uma função imunitária, principalmente em crianças. Ele atua na defesa do organismo, na maturação linfocitária. Então é um órgão que, como qualquer outro, tem uma função. Às vezes, algumas coisas no nosso organismo nós não descobrimos para que serve ainda, mas tem função e o apêndice é mais um órgão que tem a sua função. Geralmente, a pessoa diz, não, eu vou ser operado, meu apêndice está incomodando e eu estou com apendicite. Apendicite. Gostaria que o senhor falasse sobre apendicite, o perigo, né, de você ter um apendicite, o que leva uma apendicite. Isso. Então, apendicite, a palavra apendicite, essa terminação "ite" significa inflamação. Então, seria uma inflamação do apêndice. Como é que acontece essa inflamação? Como o apêndice, nós vimos na figura ali, ele é um órgão oco colado ali, ligado
conectado ao intestino grosso, a parte inicial do intestino grosso, que é o seco. E quando nós temos a luz desse apêndice obstruída, quando obstrui a passagem do apêndice, começa a inflamar, começa a ficar vermelho, quente, e aí começa a ter pedacinhos de pus ali, bolinhas de pus no apêndice. Isso vai evoluindo de fases até esse apêndice ficar tão inchado que não tem mais fluxo sanguíneo por ele. A falta do fluxo sanguíneo faz com que haja necrose, começa a apodrecer partes desse apêndice. Isso já é uma fase mais evoluída, e na pior fase de todas é a fase perfurativa. Necrosa, não tem circulação de sangue, perfura, aquele apêndice fica perfurado e começa a cair fezes que passam por ali pelo cólon, pelo seco, pelo apêndice também. Essas fezes começam a cair na cavidade abdominal, isso faz uma infecção local ali, depois começa a fazer uma infecção generalizada, e aí nesses casos, obviamente, o paciente pode morrer, né? Fazer uma infecção generalizada, e se não tratar, infelizmente, pode culminar com a morte. Então a apendicite, ela começa, tem várias fases, começa na fase mais simples de ser tratada, que é a fase 1, onde o apêndice está só vermelho, um pouco quente, e depois pode ir evoluindo de fase, passando para a fase 2, fase 3, até a última fase, que é a fase perfurada, fase 4, que infelizmente nessa fase, nesse momento, se for feito o diagnóstico, pode ser que o paciente tenha uma infecção generalizada, e em alguns casos, infelizmente, pode acontecer até de levar à morte. É raro, hoje em dia, em pleno século XXI, um paciente morrer de apendicite. Mas nós temos que lembrar que temos os pacientes especiais, aqueles imunodeprimidos, pacientes idosos, que têm diabetes, que têm HIV, alguns pacientes que tomam medicamentos à base de corticoides, que baixam a imunidade para tratar outras doenças, e esses pacientes, por esses motivos todos, podem ter uma evolução pior do quadro e, infelizmente, podem cursar com mais complicações, com maior morbidade e uma chance maior de irem parar na UTI e, infelizmente, culminar até com desfecho negativo, que o pior, obviamente, seria a morte. Nós tivemos um período na história da medicina, né, em que o número de óbitos com pessoas com apendicite era muito grande, né? Hoje a evolução foi imensa na área médica e, graças a Deus, graças à ciência, nós temos... Não temos permitido, né, que esse paciente vá a óbito como ia antigamente, né? Durante muito tempo morreu-se muito de apendicite. Primeiro na fase era pré-anestésica. Não se tinha anestesia, então não se conseguia operar. Os pacientes que escapavam eram aqueles pacientes graves no qual o apêndice ficava bloqueado na parede abdominal, e isso ia fazendo um túnelzinho, que a gente chama de fístula, e drenava para a pele. Começava a sair pus pela pele aqui, drenava aquele abscesso, e alguns desses pacientes acabavam escapando. Então era pré-anestésica, não se sabia não tinha como operar esses pacientes. E também na era pré-antibiótico, não se existia antibiótico, então era uma fase uma época muito difícil de se tratar. Os laboratórios, né, evoluíram muito, né, com relação a... Evoluíram muito, né? Anestésicos bons, mais seguros, antibióticos bons, eficazes, né? Técnicas cirúrgicas mais modernas, como por exemplo a videolaparoscopia, que hoje em dia a gente praticamente opera todo mundo por videolaparoscopia. Eu opero um paciente de apendicite ou de pedra na vesícula de manhã, à tarde a gente dá alta para o paciente. Ontem eu operei três pacientes de colecistectomia, retirada da vesícula por vídeo. Você consegue operar de manhã, daqui 2 horas após a cirurgia o paciente já está comendo e andando, e ao final da tarde o paciente vai para casa sem dor, sem queixas. O risco dessa cirurgia, quais são os riscos? O risco, logicamente, em toda cirurgia tem risco, mas qual é o risco de uma cirurgia dessa? Seria hipocrisia da gente falar que não tem risco, é óbvio que tem. O paciente vai ter que ser anestesiado, tem uma anestesia geral, mas na maioria das vezes a cirurgia a gente consegue, quando a cirurgia é eletiva, videolaparoscopia eletiva, não no caso da apendicite, a gente consegue solicitar uma bateria de exames, passar pelo cardiologista, fazer uma avaliação geral do paciente, quando necessário, de acordo com as indicações, e a gente consegue operar o paciente numa situação muito boa, com pressão controlada, com taxa de glicemia dentro dos padrões normais, aceitáveis. Então os riscos acabam sendo menores. E hoje em dia, com as técnicas anestésicas, com anestésicos novos, muito mais seguros, você acaba diminuindo a chance de mortalidade, ou seja, do paciente ter complicações e até de morrer. É claro, eu repito, não existe cirurgia sem risco, vai tomar anestesia geral e existe risco sim. Mas hoje em dia, cada dia que passa, com o aprimoramento dos estudos, trabalhos científicos, medicamentos mais modernos, técnicas cirúrgicas usando mais tecnologia, acaba diminuindo muito a chance do paciente ter complicações e, obviamente, de morrer. Vou fazer aqui um pequeno intervalo no estado de opinião e já voltamos.
Se você tem espírito de liderança, curiosidade em novas tecnologias, se familiariza com cálculos, economia, administração e questões sociais, a Engenharia de Produção é o curso perfeito para você. Seja um engenheiro com nota 4 de autorização no MEC. Acesse o site vestefinca.com.br ou use sua nota do Enem. A indústria, comércio e empresas precisam de você. Finca e Metropolitana. Engenharia é aqui. Eu escolhi estudar na Finca Unicentro porque na minha cidade é mais fácil para mim. Para quem está em busca de uma qualificação profissional, essa nova gestão, ela vem nesse sentido de sim dar esse apoio a esse aluno, né? A Finca Unicentro ela tem a disponibilidade de cursos diferenciados. Eu tenho certeza que eu vou sair preparada para o mercado de trabalho. Vestibular 2017-2. Use sua nota do Enem ou agende sua prova pelo site vestefinca.com.br. Finca Unicentro, para quem sabe onde quer chegar. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Fazer ciências contábeis na Finca é uma satisfação muito grande. A gente tem profissionais muito bem preparados aqui na Finca. Os professores são qualificados, são os melhores. E a que mais me atendeu em termos de estrutura e por possuir um corpo pedagógico de excelência. Gestão hospitalar é uma área que precisa de profissionais qualificados. E a Finca é que faz isso acontecer. Vestibular 2017-2. Use sua nota do Enem ou agende sua prova pelo site vestefinca.com.br. Finca em Metropolitana, para quem sabe onde quer chegar. Voltamos com sala de opinião. Dr. Fernando Máximo, hoje é o nosso convidado. Doutor Fernando, o senhor falou com relação, por exemplo, aos sinais e sintomas de uma pessoa que acha que está com apendicite e essa pessoa fica preocupada, sente uma dorzinha tal, no abdômen, não sabe distinguir. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais para esclarecer mais os nossos telespectadores. A apendicite ela pode se manifestar de forma diferente, depende do paciente, depende de doenças prévias, depende da idade, pacientes muito idosos ou crianças pequenas e podem manifestar a dor, o quadro da apendicite de formas diversas. Mas de um modo geral é uma dorzinha que começa na boca do estômago, na região epigástrica ou mesogástrica, daqui ela se irradia para o que a gente chama de fossa ilíaca direita, ou seja, na parte baixa inferior direita do abdômen. Acompanhado dessa dor vem uma perda do apetite, a pessoa perde a vontade de comer, ou pelo menos diminui isso. Uma adinamia, a pessoa fica meio apática, não quer caminhar, quer ficar mais quietinha no canto dela. Pode apresentar náuseas e vômitos e, um quadro mais arrastado, vem apresentar febre. Então, de um modo geral é isso. Dor, que começa na boca do estômago e irradia para a parte inferior direita do abdômen, associada à adinamia, o paciente quer ficar mais calmo, mais quietinho, não quer caminhar, não quer sair da cama. Associada também à hiporexia, perda do apetite, a pessoa para de eliminar gases e fezes, pelo menos diminuição da eliminação de gases e fezes, e pode apresentar náuseas, vômitos e febre. De um modo geral, a grande maioria das pessoas, quando tem apendicite, apresenta esses sinais e sintomas. Nem todas as pessoas vão apresentar todos os sinais e sintomas. Entretanto, esses são os mais comuns, a gente mais observa nos pacientes que estão com apendicite. Com relação ainda aos sinais e sintomas, o que o paciente, ao sentir essas dores, ao sentir esse mal-estar, qual o procedimento dele, doutor? Bom, o ideal, quando ele sentiu a dor abdominal, que não está melhorando, procurar o atendimento médico. Pode ser um clínico geral que vai atender e vai encaminhar, se persistir a suspeita de apendicite, deve encaminhar para um cirurgião geral, que aí pode ou não pedir exames. Às vezes, professor, a gente nem pede exame para diagnosticar apendicite, o diagnóstico é muito clínico.
Pacientes do sexo masculino e jovens, adulto jovem, eu particularmente examino pelo exame físico, pela palpação do abdômen, pela história que o paciente me conta, geralmente a gente consegue fechar o diagnóstico. Na maioria das vezes a gente pede exames quando são mulheres, porque a mulher próxima ao apêndice ali tem vários outros órgãos, como útero, ovário, trompas, etc. E alguns casos que a gente está com dúvida, a gente pede exames. Mas na maioria das vezes o diagnóstico é clínico. Quando se pede exame, a gente pede exames de sangue, para saber se tem um processo infeccioso, se o número de leucócitos está aumentado. A gente pode pedir um exame de amilase e lipase para descartar a possibilidade de ser uma pancreatite. Pede raio-x do abdômen, radiografias do abdômen e do tórax. Em alguns casos a gente pode pedir até uma tomografia, ultrassonografia. Isso vai variar, depende do que a gente está suspeitando, que pode ser um diagnóstico diferencial com apendicite e que a gente queira afastar para aquele paciente. Mas repetindo, boa parte das vezes a gente consegue fechar o diagnóstico de apendicite só clinicamente. Uma conversa com o paciente, um exame físico bem feito, palpando o abdômen, percutindo, examinando ali de forma geral, a gente consegue fechar o diagnóstico da apendicite. Muitas vezes o paciente fica em casa, não, essa dorzinha vai passar. Né? Não, eu estou sentindo uma dorzinha, mas essa dorzinha vai passar. No outro dia a dorzinha está lá e essa dorzinha vai passar. É um perigo, né, doutor? É um perigo e tem um perigo maior ainda, as pessoas se automedicarem. Começam a tomar antibiótico, anti-inflamatório, analgésico por conta própria, isso vai mascarar o quadro da apendicite. Por quê? Porque quando ela procurar o médico vai examinar e vai estar um exame físico diferente daquele esperado para apendicite. Por quê? Porque está tomando alguns medicamentos, antibióticos, anti-inflamatórios, isso mascara o quadro, inclusive pode mascarar exame de laboratório. Faz o exame, não tem ali a leucocitose que estava se esperando e passa-se batido, não se fecha o diagnóstico. Essa apendicite pode evoluir para uma fase pior, para a fase perfurativa e o paciente ter complicações mais graves. Então, sentiu dor abdominal, o ideal é procurar o médico, ele vai te examinar. Se houver a suspeita de apendicite, se for um clínico geral, vai te encaminhar para o cirurgião geral, que pode ou não pedir exames, dependendo do quadro clínico e da história do paciente, para se fechar esse diagnóstico. E se for apendicite, o tratamento é cirúrgico, não tem tratamento clínico, a gente precisa operar o paciente. Quando se fala em paciente, que o paciente que é um processo cirúrgico, não, tem que ser o procedimento cirúrgico, muitas vezes o paciente morre de medo, fica com medo e é um terror na família, é um terror, ele fica realmente apavorado. Mas hoje, com esse avanço através do vídeo que o senhor, a cirurgia que o senhor faz através de vídeo, é algo fantástico, né? Eu gostaria que o senhor falasse, já falou um pouquinho, mas vamos falar mais da vantagem dessas cirurgias e da importância dela para a medicina. Cirurgia videolaparoscópica veio para revolucionar, né? Já está há um tempinho no Brasil, é simplesmente fantástico. Primeiro, quando a gente vai operar o paciente não tem cortes, são pequenos furinhos, como você consegue ver nas imagens aí, são pequenos furinhos por onde a gente passa alguns trocáteres, uns caninhos, uns tubinhos. Por dentro desses tubinhos, no caso da apendicite, são só 3 furinhos. A gente passa por dentro desses tubinhos, passa ali os bisturi, tesoura, todos os equipamentos que precisa passar, vai lá, retira o apêndice, passa por dentro do tubinho e o paciente fica com a cicatrização bacana. Inclusive tem fotos aí mostrando, olha as fotos do paciente da cicatrização pós-cirurgia, pós 15, 20, 30 dias, fica só 3 risquinhos na pele. Ou seja, praticamente não tem cicatrização, não tem cicatriz feia. Então, voltando, durante a cirurgia não tem corte grande, esteticamente vai ficar melhor, sangra menos, óbvio, os cortes são pequenos furinhos, vai sangrar muito menos do que antigamente quando era com corte grande. Então, menor sangramento, menor dor no pós-operatório, praticamente o paciente não sente dor, se recupera mais rápido, voltar a praticar suas atividades físicas, voltar para a escola, trabalhar, ter uma vida normal com um tempo muito mais curto, chance menor de infecção. Então, assim, só tem benefícios. A videolaparoscopia realmente revolucionou, é uma técnica fantástica, praticamente não tem contraindicações, qualquer paciente pode ser submetido a essa técnica, inclusive naquelas fases mais avançadas, quando o apêndice já está perfurado, que tem infecção generalizada. A gente consegue olhar com a câmera filmadora, dentro de um trocáterzinho, a gente passa uma câmera filmadora, assiste tudo dentro do abdômen, e a gente consegue lavar se tiver pus lá dentro, se tiver fezes, não tem problema nenhum. Por mais que esteja numa fase avançada e perfurada, que antigamente isso era contraindicação, hoje não é mais. A gente consegue operar e o paciente sai muito melhor, sai só com uns furinhos. Pode deixar um dreno pelo próprio furinho, onde a gente passou o trocáter, pode deixar um dreno se houver necessidade, nesses casos mais avançados. Então, muito melhor para o paciente. Se eu precisar reabordar o paciente daqui a alguns dias, estou dizendo dessas fases mais complicadas, fase perfurada, paciente que mora às vezes no interior, tem dificuldade de chegar, tem dificuldade de acesso a algum médico. Se a gente fizer a videolaparoscopia, opera uma vez, tira ali o apêndice, lava a cavidade toda e se eu precisar reabordar esse paciente,
daqui 2, 3 dias, passo de novo a câmera filmadora pelos mesmos furinhos que a gente tinha feito antes, joga o soro lá dentro, lava, aspira, limpa tudo e o paciente geralmente sai muito bem. Todos os tipos de cirurgia pode ser feito através de vídeo? Todos não, mas a grande maioria hoje em dia consegue se fazer. Tem algumas cirurgias que acabam não compensando a gente fazer por videolaparoscopia. Por exemplo, quais procedimentos, em termos, quais procedimentos cirúrgicos, quais tipos de cirurgia que o senhor pode proceder com vídeo? Por exemplo, é mais comuns. Da minha área, da cirurgia geral, a gente faz muito apendicectomia, que é a retirada do apêndice, colecistectomia, que é a retirada da vesícula, quando tem pedras, quando tem pólipo ou outras doenças. Pode fazer ainda as hérnias de hiato, paciente que tem hérnia de hiato a gente consegue operar, as hérnias inguinais, as hérnias da virilha, as hérnias incisionais, aqueles pacientes que foram submetidos no passado a cirurgias grandes e faz uma hérnia em cima do corte daquela cirurgia antiga, também pode fazer a cirurgia por vídeo. Cirurgias de cólon, câncer de cólon, então uma série de cirurgias do abdômen, praticamente no abdômen, praticamente tudo a gente consegue operar por videolaparoscopia. Um avanço fantástico, algo extraordinário, muito bom. A gente faz propaganda porque opera e as pessoas pensam, está fazendo propaganda porque ele opera, mas não é. Se eu for operado, se qualquer pessoa da minha família fosse ser submetido a uma cirurgia, obviamente eu quero cirurgia por vídeo, eu não quero cirurgia com corte. O risco é o mesmo, doutor? O risco é praticamente o mesmo do ponto de vista da cirurgia. Entretanto, quando eu falo que diminui o sangramento, se diminuir o sangramento, o risco acaba diminuindo. Se eu diminuo a chance de infecção, diminuir a morbidade e a chance do paciente até ter uma infecção generalizada e morrer. Quando eu faço o paciente andar mais rápido, eu opero o paciente agora, de vesícula de apêndice, daqui 2 horas ele está andando, está caminhando pelo hospital. Se ele está caminhando, diminui a chance de trombose, diminui a chance de pneumonia e o intestino começa a funcionar mais rápido. Então, quando a gente faz uma análise global, a videolaparoscopia se diminui muito. Tanto o custo para o hospital, custo para o paciente, como deixa de perder tempo ficando sem trabalhar, sem praticar suas atividades. Então, não há comparação. Riscos diminuídos, volta às atividades mais precocemente, menos dor, menos sangramento, menos infecção. Videolaparoscopia é o que há, não tem jeito. Para cirurgia de abdômen, videolaparoscopia. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Eu indico a medicina veterinária aqui da finca porque a estrutura faz toda a diferença no momento da nossa formação. Hoje a gente tem uma fazenda muito bem montada, que a gente tem aulas práticas. Laboratórios bem equipados, modernos, com vários equipamentos. Com toda essa infraestrutura que a finca pode oferecer pra gente, eu tenho certeza que todos os alunos vão conseguir sair pronto para o mercado de trabalho. Vestibular 2017-2. Use sua nota do Enem ou agende sua prova pelo site vestefinca.com.br. Finca em Metropolitana, para quem sabe onde quer chegar. Se você tem espírito de liderança, curiosidade em novas tecnologias, se familiariza com cálculos, economia, administração e questões sociais, a Engenharia de Produção é o curso perfeito para você. Seja um engenheiro com nota 4 de autorização no MEC. Acesse o site vestefinca.com.br ou use sua nota do Enem. A indústria, comércio e empresas precisam de você. Finca em Metropolitana. Engenharia é aqui. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Bom, eu escolhi farmácia aqui na finca porque os professores eles são muito bons. A maioria tem mestrado e doutorado. Nós temos uma educação completa. Bolsa rotativa, que isso facilita bastante para quem não tem condições de pagar o curso integral. A gente consegue formar profissionais mais capacitados para o mercado de trabalho e
também mais versáteis. Vestibular 2017-2. Use sua nota do Enem ou agende sua prova pelo site vestefinca.com.br. Finca em Metropolitana, para quem sabe onde quer chegar. Voltamos com sala de opinião. Dr. Fernando Máximo, cirurgião geral, está hoje aqui nos dando essa satisfação de comparecer em sala de opinião. Dr. Fernando Máximo, nós estamos falando aqui no intervalo sobre bariátrica. Eu gostaria que o senhor falasse sobre cirurgia bariátrica e com relação a vídeo. Hoje é um procedimento normal também, né? Ah, sim. Não se faz praticamente mais cirurgia bariátrica aberta, né? Por todas as técnicas de cirurgia bariátrica dá para fazer pela videolaparoscopia com um pós-operatório muito melhor para o paciente, né? Porque o paciente que tem grande quantidade de peso, o paciente mais gordinho, quanto maior vai ter que ser a cicatriz cirúrgica, né? De qualquer cirurgia. Então esses pacientes muito grandes, antigamente tinha que se fazer uma incisão cirúrgica imensa, né? E o paciente perdia muito sangue, risco de infecção muito maior. Então hoje em dia não, faz tudo. Cirurgia bariátrica é sinônimo de cirurgia videolaparoscópica, não se usa mais e até facilita, porque tem alguns grampeadores, tem alguns avanços tecnológicos para a cirurgia videolaparoscópica que são muito utilizados na cirurgia bariátrica e que realmente são fantásticos, diminui o tempo de cirurgia, diminui a morbimortalidade, ou seja, a chance do paciente ter complicações e a chance inclusive de ir a óbito, e a estética, esse paciente não quer ficar com cicatriz, muitas das vezes, mulheres, etc. Então para a cirurgia bariátrica também, a videolaparoscopia é a primeira indicação. A recuperação é rápida, desde que o paciente colabore também, né, doutor? Eu gostaria que o senhor falasse dessa relação, por exemplo, paciente às vezes fica muito teimoso, não quer obedecer às normas do profissional. Pô, acabou de fazer uma cirurgia de grande porte, na realidade, né? Uma cirurgia de redução. E esse paciente não quer obedecer muito às normas. E aí como que fica isso, doutor? A gente tem paciente de todo jeito, né? Tem aqueles pacientes que são extremamente metódicos, que seguem à risca direitinho tudo que a gente pede. Esses se dão melhor, de modo geral. Esses são mais medrosos e se dão melhor, né? São mais medrosos e se dão melhor. Temos aqueles pacientes que fazem as coisas erradas, quebram as regras, mas eles falam que quebraram as regras. Não, eu fiz mesmo, eu peguei peso, eu fiz isso, fiz aquilo, antes do tempo, comi quando eu não deveria ainda. Tem uns que falam. E tem aqueles piores, que eles quebram as regras e negam até o final. Aí você descobre através de exames que ele comeu, que ele fez alguma coisa errada. Esses são os piores pacientes, né? Mas, graças a Deus, quando a gente conversa bastante, eu converso muito com meus pacientes, eu sento, bato papo, explico, vejo se tem dúvida, passo meu número de telefone para todos. Todos os meus pacientes têm o número do meu celular, meu WhatsApp. Então, quando você tem uma relação boa com o paciente, eu acabo que tendo, a maioria dos meus pacientes são colaborativos, eles colaboram, porque eu deixo muito claro para eles os riscos dele não colaborar. Se ele não seguir as regras, se ele se alimentar fora do período, se ele pegar peso, se ele comer o que não pode, ele vai ter complicações. Então, quando a gente consegue explicar isso para o paciente, orientado, deixa o telefone, o paciente tira dúvida, ele fica com um pouquinho mais de medo, com um pouquinho mais de receio de fazer coisas erradas, porque o problema maior é para ele. As complicações vão ser para ele, para a cirurgia dele, que vai perder a cirurgia, pode ter complicações outras. Então, quando a gente tem uma boa relação médico-paciente, e graças a Deus eu tenho isso muito bem com meus pacientes, a gente consegue minimizar esses pacientes rebeldes. Em termos de bariátrica, a cirurgia bariátrica tem outras pessoas colocam balão, né? É uma coisa normal. E vejo que muitos pacientes ficam extremamente incomodados com esse balão. O balão ainda é muito usado, doutor? Tem diminuído hoje em dia a utilização do balão. Exatamente porque tem melhorado as técnicas de cirurgia bariátrica, tem melhorado os equipamentos que se utilizam, os instrumentos, os materiais. Então tem diminuído o uso do balão. Ainda é utilizado, só que o balão é temporário. Por que as pessoas sentem mal? Porque quando você bota o balão dentro do estômago, é um corpo estranho que está ali dentro. Você bota lá dentro, enche de líquido. É uma sensação muito ruim, né, doutor? Com certeza os pacientes reclamam que é uma sensação ruim, que o estômago ali parece estar inchado e realmente tem uma bola lá dentro, né? E o objetivo é esse, é manter aquele corpo estranho para que caiba menos coisas ali dentro do estômago. Então ainda é utilizado, algumas pessoas se dão bem, por quê? Porque ficam um tempo com o balão, 6 meses, por exemplo, com o balão, e se reeducam, começam a se alimentar melhor, perdem um pouquinho de peso, começam a fazer exercícios físicos, ele tem disposição para fazer, e depois quando tiram o balão, eles conseguem manter comendo menos e fazendo exercício físico, então não voltam a engordar. Agora, para alguns pacientes, infelizmente, eles colocam o balão, passam um tempo com ele, quando tem que retirar, o paciente volta a comer tudo que comia antes, vai engordar de novo. E o risco
de uma pessoa que quer utilizar o método do balão? Quais são os riscos? O risco é pequeno, porque é um balãozinho que fica dentro do estômago, se ele estourar, aquilo vai sair nas fezes e não tem muito problema. Não existe complicação nenhuma, doutor? Existem várias complicações. O paciente pode começar a vomitar muito e fazer desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos, perde muito sódio, potássio, às vezes tem que tirar o balão às pressas, tem que se internar para hidratar, tomar esses eletrólitos no soro. Existem riscos, sim. Durante a consulta, logicamente, que geralmente é uma equipe multidisciplinar, eles dão, o médico e os outros profissionais dão toda essa orientação para que ele não sofra muito, né, doutor? O correto é que se dê essas orientações todas para que o paciente, quando começar a apresentar alguma alteração, já procurar o médico. Né? Infelizmente, podem ter complicações com o uso do balão. O serviço público hoje, doutor, com relação a essa cirurgia bariátrica, balão, atende toda a nossa população ou ainda existe uma dificuldade muito grande com relação a isso? Muito difícil. Atende muito pouca gente, atende de uma forma que eu não considero que seja uma forma muito boa, porque na maioria dos lugares não tem videolaparoscopia, a gente sabe que é o melhor, muito melhor para o paciente. O serviço público, de um modo geral, não tem, faz cirurgia aberta, então por aí a gente já começa a ver. Segundo, o tamanho da fila. Né? Tem pacientes que passam meses nas filas aguardando para serem operados. Então, infelizmente, o SUS, Sistema Único de Saúde, no papel é muito bonito, mas na prática só sabe quem está lá trabalhando. Quando a gente está operando, que falta material, que falta luva, que não tem o fio adequado para a gente fechar o paciente, que não tem um dreno que você precisa colocar, depois não tem vaga na UTI para mandar o paciente. Infelizmente acontece. Só quem sabe, quem está lá na ponta, trabalhando. É o médico, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, os profissionais lá do hospital público que vêm e ficam na sinuca de bico. Porque você quer salvar a vida do paciente, você tem capacidade técnica para isso, mas às vezes fica impossibilitado por falta de material, por falta de um exame, por falta de uma vaga na UTI. É uma realidade do Brasil. No papel, o SUS é bacana, é lindo, maravilhoso. Quem lê ali fala, meu Deus. Mas na prática é diferente. Mas quem precisa utilizar o SUS sofre muito, né? Sofre. Você vê que o Brasil, a situação é de calamidade. Você vê o Rio de Janeiro, São Paulo, é algo assim que nos deixa estarrecidos. E o paciente sofre muito e a gente sofre vendo o paciente sofrer, o paciente e os familiares. Né? A gente que trabalha no serviço público e no dia a dia vê isso, a gente acaba... É uma situação do Brasil todo, né, o SUS, né? Essa situação, né? Nós temos que arranjar um mecanismo de dar solução para esse problema. E aí, doutor? Não está fácil, né? Questão política no Brasil, todo mundo está vendo as reviravoltas que estão acontecendo aí. Corrupção e mais corrupção. Né? Pouquíssimos dos nossos parlamentares, dos nossos políticos não estão envolvidos nessas maracutaias que existem em Lava Jato e outras investigações. Triste. O país passa por um momento muito melindroso, muito difícil, mas ao mesmo tempo eu fico feliz de estar acontecendo isso, porque antigamente a gente não via deputado na cadeia, a gente não via governador na cadeia e hoje a gente está vendo. Por mais que fique um pouquinho de tempo só e depois sai, mas está ficando, né? Está ficando, tá? Então eu acho que está melhorando, o povo está começando a acordar, nós estamos tendo mais investigações e a justiça está começando a ser feita. Ainda acho que é um percentual muito pequenininho, acho que tem muita gente escondidinha lá ainda fazendo coisa errada e maracutaia com o dinheiro público, usando o dinheiro que era para ser utilizado na saúde, na educação, na segurança, de forma completamente equivocada e que ainda não foi descoberta. Talvez nem seja, mas eu acho que já é um começo. Mas já tá, pelo menos fica com medo, né, de ser descoberto, né? Muitos já estão morrendo de medo, eu acho que já é um bom começo. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo no Estado de Opinião e já voltamos. Eu escolhi a Faculdade Metropolitana pelos títulos que os docentes possuem. A boa localização dentro da cidade e depois pela estrutura. E vou conseguir ingressar no mercado de trabalho sem problema algum. Vou sair do curso de Estética e Cosmética, uma profissional de excelência e muito capacitada. Vestibular 2017-2. Use sua nota do Enem ou agende sua prova pelo site vestefinca.com.br. Finca em Metropolitana, para quem sabe onde quer chegar. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior.
e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Se você tem espírito de liderança, curiosidade em novas tecnologias, se familiariza com cálculos, economia, administração e questões sociais, a Engenharia de Produção é o curso perfeito para você. Seja um engenheiro com nota 4 de autorização no MEC. Acesse o site vestefinca.com.br ou use sua nota do Enem. A indústria, comércio e empresas precisam de você. Finca e Metropolitana. Engenharia é aqui. Estudar na Finca Unicentro porque na minha cidade é mais fácil para mim. Para quem está em busca de uma qualificação profissional, essa nova gestão, ela vem nesse sentido de sim dar esse apoio a esse aluno, né? A Finca Unicentro, ela tem a disponibilidade de cursos diferenciados. Eu tenho certeza que eu vou sair preparada para o mercado de trabalho. Vestibular 2017-2. Use sua nota do Enem ou agende sua prova pelo site vestefinca.com.br. Finca Unicentro, para quem sabe onde quer chegar. Voltamos com sala de opinião. Doutor Fernando Máximo, nós sabemos que o senhor tem feito um trabalho social muito importante, não só em Porto Velho, mas de modo geral em toda a Rondônia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse trabalho social que o senhor realiza aqui em Porto Velho. Professor, são vários trabalhos, né? A gente, graças a Deus, tem ajudado bastante, feito bastante trabalho social. Eu acho que um trabalho importantíssimo é esse que a gente está fazendo aqui agora. Estou aqui disponibilizando parte do meu tempo, o senhor parte do seu tempo, o tempo da televisão, esclarecendo para o nosso telespectador alguns temas de saúde, algumas coisas sobre a apendicite, que é uma doença extremamente comum, que acontece em muita gente, aí, em todas as faixas etárias. Então é um trabalho que eu acho que é um trabalho bacana, que a gente acaba informando as pessoas. E eu participo de vários grupos de trabalho. Por exemplo, a gente participa de um grupo chamado Projeto Caleb, que trabalha só com idosos. Eles têm 2, 3 reuniões por semana e uma vez por mês fazem uma reunião grande na periferia, onde a gente vai atender vários idosos. Chega a ter 200 numa reunião. E eu levo alguns colegas médicos, a gente começa a atender aquelas pessoas. Muitos deles querem só um abraço, um aperto de mão, 5 minutinhos de prosa. Infelizmente, às vezes os idosos... Né? Importantíssimo. Às vezes muitos deles, são todos, claro, mas muitos não têm isso em casa. Ah, tá velho, o pessoal deixa abandonado para lá, não cuida. E a gente vai, passa um fim de semana, passa um dia inteiro com esses idosos lá, ouvindo um pouquinho da história deles. Muitos não querem nem se consultar, essa é a realidade. Mas quando precisa de uma consulta, a gente está lá, a gente é médico, tem um receituáriozinho, prescreve, às vezes leva algumas amostras grátis de medicamentos. Então é um projeto muito bacana, esse do Projeto Caleb. Tem um outro projeto chamado Agente da Comunidade, que a gente trabalha na periferia também, com todas as idades. A gente vai, leva a cesta básica, leva roupa usada, pede das pessoas, chega para um comerciante e fala, me dá uma cesta básica, 2, 3, a gente leva. Me dá sua roupa velha, o que você tem de roupa velha em casa? Junta o sapato. Pra gente, às vezes, aquele sapato tá velho, não tô nem usando mais. Mas quando chega lá e entrega para a pessoa que não tem, é uma felicidade. Né? A gente leva médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório, cabeleireiro. Os que mais trabalham são os cabeleireiros, vão voluntários, 2, 3, e atendem lá 200, 300 pessoas, o dia inteiro cortando cabelo, principalmente de crianças. A gente leva 2 advogados, geralmente, às vezes 3, mas de um modo geral 2, psicólogo, nutricionista. Então é uma equipe grande de pessoas que vão para atender numa comunidade carente e fazem vários atendimentos. Ah, mas advogado, por quê? Advogado, é importante. Às vezes aquela mãe está lá precisando de uma pensão, não sabe como requerer, um divórcio, qualquer que seja a causa. Tá orientação qualquer, né? Uma orientação qualquer, ela não sabe onde requerer, não tem condição de pagar um advogado. Está lá o advogado, atende gratuitamente os 2 advogados, psicólogo, mulheres espancadas, crianças que veem os pais usando drogas, um monte de coisa, está lá psicólogo para atender. Nutricionista para orientar os velhinhos a comerem melhor, qualquer pessoa, como comer melhor, como viver mais saudável. O médico, né, eu, a equipe, os profissionais de enfermagem aferindo pressão, pessoal do laboratório dosando glicemia capilar para ver se tem diabetes, se não tem. Então faz um atendimento completo. Tem um pessoal que vai fazer oração, tem um grupo que vai fazer oração também. Então um atendimento completo para as pessoas,
Projeto muito bacana chamado Agente da Comunidade. E tem vários outros projetos. Tem um da FJU, que trabalha com jovens, tirando os jovens das drogas, da prostituição, do álcool, e etc., trazendo para o esporte, futebol, vôlei, lutas, artes marciais. E eu participo, eu até jogo futebol com eles. Uma vez por semana eu vou lá, jogo, participo, ajudo no que precisa, às vezes financeiramente, todas as formas. Muito bacana. Tira o jovem que já está usando droga, tira ele, ocupa com outras coisas, com dança, com música, com futebol, com vôlei e etc. Pega aqueles jovens no começo da adolescência que ainda não começaram a utilizar as drogas, mas que estão no meio prostituído disso. A gente começa a trabalhar na mente deles ali e muda o foco, mostra para eles que eles podem estudar, que podem vencer na vida. E aí eu faço uma palestra motivacional, que fiz várias, inclusive foi chamada São Paulo agora para fazer, fiz para 5.000 jovens de São Paulo, presencial, e fiz nesse mesmo projeto da FJU, que é um projeto nacional, fiz para 100.000 jovens por videoconferência. Que beleza. E aí eu conto a minha história de vida, que um dia fui engraxate, que eu vendi picolé na rua e que eu consegui vencer. Hoje sou professor universitário. Não sou grande coisa, isso não vale nada, título não vale nada, daqui a pouco a gente morre e não conta nada. Mas eu mostro para eles que a vida deles pode ser diferente, que eles não precisam ficar pensando que a vida dele é só aquela ali da comunidade, usar droga como todos os outros amiguinhos usam, bebida alcoólica, prostituição e etc. Que existe, que pode haver uma solução. Se eles quiserem, se eles determinarem, se eles correrem atrás, vão conseguir vencer na vida. Deixo claro que não é fácil, é difícil, o caminho é árduo, tem que ter vontade, é tortuoso, tem que ter força de vontade, vão encontrar milhares de obstáculos, empecilhos, barreiras, mas que vão vencer. E essa é uma palestra que eu tenho feito em vários lugares, fiz agora há pouco em Ariquemes, tenho feito no interior do estado, aqui na capital, o pessoal de associações, de entidades, de igrejas tem me chamado para fazer essa palestra motivacional, palestra de 50 minutos, bota 200, 300 jovens no auditório e quando termina, meia dúzia no mínimo está chorando ali, porque associam a realidade deles ao que eu passei e veem que tem uma luz no fundo do túnel. Então esses trabalhos voluntários são bacanas, são vários trabalhos com idosos, com crianças, com jovens. Tem um outro trabalho com mães solteiras, mulheres agredidas pelo marido, mulheres abandonadas, maltratadas psicológica e fisicamente. É um trabalho que a gente faz de orientação. Então são vários os projetos sociais que a gente aborda e sempre estão me chamando. Eu não consigo atender todo mundo que me chama, das igrejas, das associações não religiosas, igrejas evangélicas, católicas, centro espírita. Tem as comunidades ribeirinhas, associação de colônias de pescadores, já me chamaram, até meu carro atolou um dia, eu fui atender o pessoal, o carro atolou na estrada. Mas assim, no interior. Então são muitos projetos sociais que a gente faz e eu faço com amor, eu gosto de fazer isso, eu gosto de atender essas pessoas, eu gosto de ver pessoas, como eu atendi um jovem que não queria estudar, não queria nada com a vida, e eu sentei com ele, conversei muito tempo, isso já faz uns 6 anos, conversei com ele muito tempo, e ele voltou a estudar, se formou, hoje é advogado, e o pai dele me coloca lá no céu, porque a conversa que eu tive com ele de 1 hora, tete a tete ali nós dois, foi importante para influenciá-lo a querer voltar a estudar, a largar o mundo errado, e o pai queria que o filho estudasse, tinha um pouquinho de condição para ajudar, e o menino se formou, hoje é um advogado, e o pai, a família toda vive feliz. Então eu gosto disso, eu gosto de mostrar o caminho para as pessoas, eu gosto de tentar orientar. Muitas vezes as pessoas olham para o senhor, olham para mim e acham, a vida dele é muito fácil, né? Ele parece que já nascemos sendo médico, não tivemos dificuldade nenhuma de chegar, né, aonde nós estamos, mas a vida é difícil para todo mundo, né? Com certeza. Não é fácil, né? As barreiras são muito grandes. Agora, nós temos que ter, se nós queremos realmente vencer, nós temos que estar disposto, todo mundo disposto a isso, né? Com certeza. A sofrer as consequências da própria vida, né? Não há vitória sem batalha. Não há vitória sem batalha. E o senhor é exemplo disso. Verdade. Né? Graças a Deus a gente tem a oportunidade de poder falar isso para as pessoas hoje. Eu sempre deixo muito claro isso. Tem título, é professor, é não sei o quê. Esquece isso não vale nada, mas é importante. Do ponto de vista de eu conseguir sair lá de baixo e hoje dar uma vida digna para os meus pais, por exemplo. Pago um bom plano de saúde, pago viagens internacionais, a gente viaja junto, e a gente consegue ter uma vida melhor para eles que sofreram muito mais do que eu. Meu pai passou fome, eu não passei. Meu pai passou fome. Então, assim, a gente consegue mostrar para aquele jovem lá que a gente venceu, que ele pode vencer também. Né? Por mais que os títulos não valham nada, é importante porque a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor, ajudar aquelas pessoas que a gente gosta, que ajudaram a gente no passado,
Então acho que é muito bacana isso, acho que é interessante. O telespectador lá está nos olhando, nos assistindo e muitas vezes está cheio de problema, né? O jovem acha que ele é incapaz. Eu gostaria que o senhor desse uma mensagem para esses jovens que se acham incapazes. Meu irmão, a Bíblia fala um negócio interessante, tudo é possível àquele que crê. Se você quer. Mas tem uma frase de um filósofo também que fala assim, querer é quase sempre poder. O que é excessivamente raro é querer. As pessoas falam que querem, mas na verdade não correm atrás daquilo, não mostram que querem, para que vieram. Então se você está desesperado, se você está com dificuldade, se você está numa situação financeira difícil, lute, vai atrás, procure um caminho, ande pelo caminho reto, não vá atrás de caminhos exclusos, caminhos da marginalidade, não. Procure correr atrás, batalhar, porque para tudo tem um jeito. E você pode vencer. Com certeza, se você quiser se dedicar, correr atrás, se realmente querer, se o querer estiver dentro de você, você vai vencer. É só correr atrás. Não estou dizendo que é fácil, não estou pregando facilidade, não acho que cai nada do céu, assim como nada caiu do céu para mim. Passei milhões de dificuldades, mas a gente tem que ir vencendo barreira por barreira, obstáculo por obstáculo, degrau por degrau, até a gente conseguir chegar no andar superior. Parabéns, doutor. Muito obrigado por ter vindo em Sala de Opinião. Agradeço, foi um prazer imenso recebê-lo aqui e eu vou esperar que o senhor volte. É uma honra estar aqui, a gente fica extremamente à vontade com o professor Aparício e à vontade por ter um tempo bacana para a gente poder falar para o público aquilo que a gente quer falar. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Eu que agradeço. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Fazer ciências contábeis na finca é uma satisfação muito grande. A gente tem profissionais muito bem preparados aqui na finca. Os professores são qualificados, são os melhores. E a que mais me atendeu em termos de estrutura e por possuir um corpo pedagógico de excelência. Gestão hospitalar é uma área que precisa de profissionais qualificados. E a finca é que faz isso acontecer. Vestibular 2017-2. Use sua nota do Enem ou agende sua prova pelo site vestefinca.com.br. Finca em Metropolitana, para quem sabe onde quer chegar. Se você tem espírito de liderança, curiosidade em novas tecnologias, se familiariza com cálculos, economia, administração e questões sociais, a Engenharia de Produção é o curso perfeito para você. Seja um engenheiro com nota 4 de autorização no MEC. Acesse o site vestefinca.com.br ou use sua nota do Enem. A indústria, comércio e empresas precisam de você. Finca em Metropolitana. Engenharia é aqui. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Eu indico a medicina veterinária aqui da finca porque a estrutura faz toda a diferença no momento da nossa formação. Hoje a gente tem uma fazenda muito bem montada, que a gente tem aulas práticas. Laboratórios bem equipados, modernos, com vários equipamentos. Com toda essa infraestrutura que a finca pode oferecer pra gente, eu tenho certeza que todos os alunos vão conseguir sair pronto para o mercado de trabalho. Vestibular 2017-2. Use sua nota do Enem ou agende sua prova pelo site vestefinca.com.br. Finca em Metropolitana, para quem sabe onde quer chegar.